E aí, galerinha do CESP, tudo bom, meus alunos? Olha só, turma Kids, nós estamos aqui para poder avançar o nosso conteúdo. Lembra da nossa promessa de nós construirmos robôs? Pois bem, na aula passada nós começamos a aprender alguns elementos, conceitos que são importantes para poder fazermos a construção do nosso robô. Vimos também que no final da aula nós começamos a entrar nas práticas. Ou seja, eu sei que vocês conhecem o Robotron tem as suas partes, então nós vamos estudar as partes internas do robô. Na aula de hoje, nós vamos estudar quais são os componentes, quais são as partes do que é feito o Robotron e os outros robôs. Estão preparados? Vem comigo. Olha só, pessoal. Eu espero que vocês agora tenham pego o livro, pega o livro, coloca do lado e comece a acompanhar o tio. É importante para que nós possamos saber que o conteúdo da aula de hoje, ele está no capítulo de número 2. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de materiais eletrônicos. Como assim, tio? Como é que nós vamos estudar o que são materiais eletrônicos? Eu quero que vocês comecem a pensar comigo. Lembra do Robotron? Aquele carrinho controlado pelo tablet? Então aquele carrinho, o Robotron, ele tem partes internas. E essas partes internas são os componentes. Lembrem que da aula passada nós falamos justamente da eletrônica básica, ou seja, que a eletrônica é a união de partes que elas vão se conectar. Igual nós temos o cérebro, que tem uma função, o coração, que tem uma função, o pulmão, que tem uma função. Cada um tem uma função diferente, mas eles vão se ligar. Ou seja, quando nós falamos de eletrônica, nós falamos do estudo das partes internas que estão dentro do robô. Então, o que se refere a materiais? Bem, para que nós possamos entender as partes internas do robô, nós precisamos entender o que são materiais eletrônicos. Galerinha, em outras palavras, são tudo aquilo que é conectado dentro de um robô. Se você ver aqueles fios, que nós já vamos ver que o nome correto é jumper, se você ver aquelas luzes, que o nome correto é LED, se você ver o centro de energia, que é a bateria, e outros materiais, tudo isso faz parte dos componentes. Ou seja, imagine que dentro do robô eu tenha justamente uma mini fábrica, onde cada operário ele vai ter uma função específica. Ele vai ter justamente uma função especializada. Cada componente, cada material dentro do robô, ele tem uma função muito importante. E o que nós precisamos entender? Que um depende do outro. Para que o primeiro funcionário consiga realizar, o primeiro trabalhador dentro da fábrica consiga fazer tudo certinho, nós precisamos fazer com que todos eles estejam, os seus trabalhos, devidamente conectados. Pois bem, quando nós entendemos, aqui vem uma pergunta, o que é que vai ligar, o que é que vai conectar todos esses trabalhadores, todos esses materiais eletrônicos? Algo muito importante, a energia elétrica. Por isso o nome é eletrônica, energia elétrica. Agora, quando que nós vamos controlar? Qual é a principal função da eletrônica? Bem, nós temos que entender que a energia ela tem algumas características e nós vamos estudar, dentro de vários tipos de energia, nós vamos estudar uma delas, que é a energia elétrica. Ou seja, a energia elétrica ela tem diversas finalidades. Veja agora esse desenho. Perceba que vocês vão perceber que diante dessa estrutura elétrica, nós temos justamente esses pontinhos, que é a movimentação da eletricidade. Perceba que a eletricidade ela pode ser transformada em várias coisas. Por exemplo, vamos ver aqui esse cabeamento verde. Observe que a eletricidade está percorrendo por esse cabo e ele vai justamente fazer com que o abajur acenda. Ou seja, nós podemos transformar energia elétrica em luz. Mas também observe que eu posso pegar essa mesma energia, e levar para o notebook, levar para a televisão, ou seja, além de transformar em energia elétrica em luz, nós podemos transformar em som, porque na televisão também sai som.
Veja que também utiliza aqui ó, o ventilador. Então, veja, a energia elétrica passa até fazer a movimentação dos motores e esses motores vão justamente acionar a função da ventilação, que é o movimento. Então, galerinha, pensa comigo. Para que servem os materiais eletrônicos? Para poder controlar a energia. Repete aqui contigo. Materiais eletrônicos servem para controlar a energia. Ou seja, cada material eu tenho uma função para poder controlar. Seja para poder transformar em luz, seja para poder transformar no som, seja para poder transformar em movimento. E é para isso que nós estudamos. Para perceber que dentro do robô eu tenho pecinhas que vão proporcionar, que vão fazer com que o robô tenha diversas ações. Só que vejam, essa energia ela tem um caminho. E nós vamos estudar como funciona esse caminho, esse trajeto. Isso nós chamamos de circuito eletrônico. Circuito eletrônico, olha só, a palavra circuito, te lembra o quê? Pensa aí. Vamos lá. Quem gosta de brincar de corrida? Ou seja, quando você vê carrinhos de corrida, vão percorrendo para um lado, para o outro. Esses carrinhos têm uma pista. Eles têm um caminho, um trajeto, um local para poder percorrer. O circuito de carros é o local em que vão percorrer os carros. Então, o circuito eletrônico é o local em que a energia vai passar. Imagina só que a energia ela vai vir de um ponto e entrar na casa. Será que ela pode entrar de qualquer jeito? Será que a energia ela vai percorrer qualquer caminho? Não. Então percebam que não só entrando na casa, mas dentro das televisões, dentro dos tablets, dentro dos videogames, dos celulares, a energia ela vai percorrer um caminho. E sabe como é que é chamado esse caminho? Circuito eletrônico. Então o tio aqui vai mostrar uma coisa para vocês lembrarem. Olha só. Vamos imaginar essas linhas. Olha só, galera, ó, vem comigo, ó. Tá vendo essas linhas? Pois é. Nessas linhas, nós vamos observar que a energia vai passar por elas. Ou seja, imagina uma placa. Imagina como se fosse a pista. A energia fosse o carro. Então, a energia ela vai percorrer essa linha. Ora, a linha vai subir, ora, a linha vai descer, ora, ela vai reta. O que isso quer dizer? Cada pontinho desse é um componente. Então, para a energia chegar nesse pontinho, esse pontinho azul, aqui é um componente. Esse outro pontinho é outro componente. Esse outro pontinho é um outro componente. Então, veja que a energia, ó, para chegar em cada pontinho, ela vai ter um percurso. Ou seja, circuito é o local em que é o trajeto no qual a energia vai percorrer até justamente atingir, até chegar em todos os componentes. Estão ligados? Tenho certeza que vocês já entenderam. Mas eu vou mostrar agora não só o desenho. Eu vou mostrar justamente uma placa que é um circuito eletrônico. O que isso quer dizer? Olha essa imagem. Aqui é a ampliação de uma placa. Se você vê dentro da televisão, dentro do notebook, dentro do celular, tem uma placa. Dentro dessa placa tem diversos componentes eletrônicos que a gente já vai estudar. Mas veja, essa placa que eu estou mostrando para vocês, o fundo dela é verde. Se vocês observarem, ó, vocês vão ter esses componentes aqui, ó. São componentes diferentes e têm funções. Só que para a energia chegar em todos eles, eles vão observar essas linhas. O que são essas linhas? São os trajetos. Então, a energia quando percorre todo o percurso, ou seja, ela sai da bateria, que é a fonte de alimentação, justamente começa a triscar em todos os materiais e volta. Todo esse caminho, todo esse trajeto é chamado de circuito eletrônico. Bem, já que nós falamos do trajeto, da pista em que a energia vai percorrer, nós vamos aqui mostrar os tipos de pista, os tipos de circuito, aonde pode ser que a energia percorra. Aqui é um exemplo, gente, de uma fotinha que mostra uma placa, onde os materiais nessas bolinhas vão estar sendo encaixados. E a energia vai começar a percorrer, ó, justamente para poder conectar, ligar, ou seja, a energia passar por todos eles. Estão entendendo?
Agora, nós vamos trabalhar com uma placa de circuito diferente. Essa placa é chamada de protoboard. Repete contigo. Protoboard. Muito bem, galera. Protoboard, ela vem da ideia de protótipo. Aqueles que a gente vai montar e desmontar até a gente conseguir fazer o que a gente pretende. Então, olha só. Essa plaquinha branca, ela é justamente o local em que nós vamos encaixar, colocar os componentes. Eu vou poder encaixar justamente nessas entradazinhas, nesses buraquinhos. E aí eu vou colocando o material, vou colocando outro, e a energia vai começar a percorrer por todos eles. Então, para que serve a protoboard, tio? A protoboard serve para encaixar os materiais eletrônicos e a energia vai percorrer por eles. Mas, tio, como é que a energia vai percorrer por eles? Como é que eu vou saber que se eu colocar o componente numa ponta e colocar na outra, a energia vai passar? Presta atenção, olha só. Atrás da protoboard, lá embaixo, quando você vai conectar, olha só. Quando você conectar, lá embaixo tem uma plaquinha de metal. Olha aqui comigo, vem comigo, ó. Essas plaquinhas de metais, quando passa energia nela, ela conduz. Por isso que, de repente, quando você coloca a energia no ponto, a energia por baixo dela vai começar a caminhar, ó. E aí você só tem que perceber por onde a energia passa. Então, veja, eu tenho diversos tipos de protoboards, ou seja, que eu posso montar e desmontar. Veja aqui essa primeira, aqui embaixo. Eu tenho justamente, olha só, eu tenho essas linhas do lado esquerdo e as linhas do lado direito. Observe que essas linhas, por baixo, a placa de metal faz esse caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na hora que eu quiser colocar a energia nesse ponto, se você observar, ó, ela vai ter uma plaquinha de metal que vai fazer ela descer. Mas, tio, quando eu quiser colocar energia nesse ponto, eu posso mandar energia para outro ponto? Pode. Eu posso, por exemplo, daqui, mandar energia para outro ponto aqui, ó, por exemplo. Só que eu tenho que perceber que quando eu fizer isso, eu vou precisar de um fio de condução. Esse fio, ele vai fazer uma ponte, ó. Ele vai levar para outra linha e aqui passa a ter energia em outro lugar. E aí eu posso mandar de outro ponto para outro ponto. Olha só, daqui eu mando para cá. Eu posso mandar para outro ponto, daqui eu mando para cá. E aí a energia ela vai saindo de um ponto para outro, sempre seguindo essas plaquinhas de metal. Vamos ver outro tipo de protoboard? Outro local de encaixe, de montagem dos componentes? Olha só, se você observar, é a mesma protoboard. Só que ela tem uma pequena diferença. Ao invés dela ter uma linha do lado esquerdo e uma linha do lado direito, ela tem só duas do lado esquerdo. Mas, tio, ela vai funcionar de forma diferente? Não, é do mesmo jeito. Você só tem que perceber que por baixo dela é a energia que vai passar. A energia é como água, ó. Ela vai tentar justamente conectar todos os componentes. Entenderam para que serve a protoboard? Então vamos lá. Primeiro componente, protoboard. Para que serve? Para poder montarmos. Só que aí eu preciso pensar. Se a energia vai passar por esses buraquinhos, como é que eu vou transportar de um para o outro? Se eu tenho um num canto e outro lá no outro canto, como é que a gente vai fazer? Bem, nós vamos precisar de algo que vai conduzir, transportar, levar. E o nome disso, qual seria? O que vocês estão vendo aqui? Eu tenho certeza que vocês já aprenderam com as professoras o nome deles, mas vamos revisar. Alguns podem chamar, tio, isso é fio. Tio, isso é cabo. Mas agora você vai chamar de uma forma como cientista, da forma mais inteligente. O nome disso é chamado de jumper. Repete contigo. Jumper, olha só. Jumper, ele é a palavra do inglês. O que significa jumper em inglês? Significa pular, significa saltar. Em outras palavras, jumper, ele é um componente que vai fazer com que a energia saia de um ponto e ela pule para outro.
Aí eu pego um outro jumper e mando energia para outro ponto. E ela vai pulando, ela vai saindo de um lugar para o outro. Olha só, eu tenho um jumper do tipo macho-macho. O que é jumper do macho-macho? É o que os dois lados têm umas pontinhas. Eu tenho outro jumper do tipo fêmea-fêmea. É o que eu não tenho nenhuma pontinha. Agora eu tenho jumper macho e fêmea. É aquele que eu tenho uma pontinha e que não tenha. Ou seja, na hora que eu vou conectar, a gente tem que saber que alguns jumpers têm que ter pontinhas e outros não. Estão entendendo? Então repete contigo. Como é o nome desse componente? Jumper. Repete comigo. Jumper. Ou seja, o jumper é o local que vai transportar, levar energia de um ponto a outro. É isso aí, pessoal. Agora, nós aprendemos dois componentes. Vamos agora para o próximo? Olha só. Aqui, na verdade, é um esquema que eu quero justamente mostrar para vocês como funciona a energia por baixo. Olha só. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só. Olha que do lado esquerdo eu tenho a protoboard. Lembra que a protoboard serve para poder encaixar os componentes? Pois é. O que acontece? Eu quero que vocês vejam a protoboard do lado esquerdo como se ela não tivesse montada, não tivesse nada nela, não tivesse energia. Ou seja, você vindo de cima, ela é exatamente dessa forma aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui para fazer marcação, ó. Olha só. A protoboard é desse jeito. Só que a pergunta é, ei tio, na hora que eu colocar a energia em algum ponto da protoboard, como é que funciona? Por exemplo, ó, o tio, ele vai pegar um jumper, que agora eu sei que você já sabe o nome, e vai transportar energia para esse pontinho bem aqui, ó, só para esse. A pergunta é, se eu colocar energia nesse pontinho, será que ela fica só nesse pontinho? Automaticamente, por ter debaixo dela, ó, lembra aquelas plaquinhas de metais? Ó, na hora que eu coloco no pontinho, a energia ela vai percorrer. Mas qual caminho? Observe que se eu colocar nesse pontinho, a energia ela vai fazer esse sentido bem aqui, ó. De cima para baixo. Então, se eu coloquei no pontinho, todos esses outros, daqui do lado direito, já vão ter energia. Mas se eu quiser levar para outro ponto, aí eu vou precisar de um outro jumper. Eu vou aqui, pessoal, pegar um outro jumper. Digamos que eu vou pegar desse pontinho bem aqui e eu quero levar para cá. Então, observe. Eu tenho a linha do lado esquerdo, que tem energia, só que observe que na parte de dentro, a energia não tem um caminho de cima para baixo. A energia, qual é o caminho que ela tem? Como é que estão as linhas, ó? De um lado para o outro. Então, pessoal, o que a gente vai observar, ó? Que quando eu puser a energia... Opa, deixa eu colocar aqui vermelhinho para ficar bem bonitinho. Vou até tirar essa marcação. Pronto, olha só. Quando eu colocar da parte de dentro, a energia, ela toda vez faz esse caminho, ó, de um lado para o outro. Veja que eu peguei, entrei energia pelo lado, aí eu peguei um outro jumper, mandei energia para a parte de dentro, só que ao invés de embaixo serem... Observe que no lado esquerdo é de cima para baixo e na parte de dentro é de um lado para o outro. Toda vez que eu colocar a energia na parte de dentro, ó, é de um lado para o outro. Em outras palavras, galerinha, se liga, vem contigo, ó. Se eu pegar desse ponto e quiser levar para cá, ó, toda a linha de baixo vai ter energia. Se eu quiser desse outro ponto levar para cá, ó, essa outra linha vai ter energia. E assim, ó, sucessivamente. O que eu quero que vocês entendam? Que a protoboard, pelos lados, a energia é de cima para baixo. A protoboard, na parte de dentro, é de um lado para o outro. Repete comigo. Regiões laterais, cima, baixo. Regiões laterais, cima, baixo. Muito bem. Regiões internas, de dentro, de lado para o outro. Regiões internas, por dentro, de um lado para o outro. Muito bem, galera. Olha só como vocês já estão ficando feras. Agora, uma vez entendido aonde nós vamos montar os componentes e como a energia ela vai sair de um ponto para outro, vamos aqui avançar nos nossos componentes. Olha só.
Esse outro componente, ele é chamado, o nome genérico, o nome que a gente vai sempre chamar é fonte de energia. Olha só, fonte de energia. O que é a fonte de energia? A fonte é o local que origina, é o local que sai, é o local que está guardado e dela vai sair energia. Agora pensa comigo, quando eu tenho uma fonte e eu quero conectar um outro componente, que componente é esse? Será que vocês sabem o nome? Olha só, o nome desse componente é LED. LED é uma espécie de lâmpada. Agora, o que acontece? O LED, ele para poder funcionar, ele precisa de energia. Muito bem. E quem é que tem energia? A fonte, o local que está guardado. Essa fonte pode ser bateria, pode ser pilha, pode ser gerador. Ou seja, eu posso ter diversas fontes. Nesse exemplo aqui, eu tenho o exemplo da bateria. Vou colocar aqui, ó, exemplo, bateria. Bem, galera, então o que acontece? Eu tenho uma fonte que eu tenho que transportar energia para o LED. Só que eu quero agora que vocês possam pensar aqui comigo. Ó, eu sei que todo mundo aí que é inteligente. Quem é que gosta de matemática? Quem é que gosta? Então se liga aí que vai ser bem bacana. Ó. Eu tenho nessa minha bateria a condição de pensar como é que eu vou ligar a minha bateria ao meu LED. Como é que eu vou pegar a minha fonte de energia e conectar no meu LED? A minha fonte de energia, ela tem uma quantidade de força de 9. Guarda aí, ó. A minha fonte de bateria, ela tem, ó, força de 9. Mas o meu LED, ele só aguenta 3. Então, o que acontece? Se eu tenho uma bateria que é muito forte e eu tenho um LED que só aguenta 3, será que eu posso ligar direto? Para pensar comigo. Se eu tenho 9, 9 é maior ou menor do que 3? 9 é muito maior do que 3. Então, o que aconteceria se eu pegasse 9, que tem muita energia, e ligasse em 3? Provavelmente esse LED poderia queimar. Ou seja, ele recebe tanta energia que, de repente, ele vai parar. Aí o que acontece? Ele vai receber tanta energia que ele vai queimar. Então, se eu tenho uma bateria que tem muita energia e eu tenho um LED que não aguenta tanta energia, eu vou precisar de o quê? De um amigo. O amigo que vai ajudar para que o LED não queime. Um amigo que vai segurar essa energia. Então, nós vamos apresentar para vocês um novo material eletrônico. O nome desse material eletrônico, galerinha, é chamado de resistor. Olha só, eu acabei de apresentar outros 3 componentes. A fonte de alimentação, que é a bateria, o LED e agora o resistor. Para que serve o resistor? Vem comigo, presta atenção. O resistor, ele é um amigo. E ele tem uma função para poder o quê? Segurar a energia que é muito alta para não o LED queimar. Imagina só, por exemplo, uma pessoa que cuida da entrada da escola. Então, muitas das vezes, tem muitas pessoas passando. E para não entrar pessoas demais, eu preciso de alguém que vai controlar a quantidade de pessoas que entram na escola. Então, o resistor tem essa função. O resistor, ele vai ficar justamente tentando. Então, o resistor, ele tem o papel de resistir. Ou seja, ele vai tentar segurar a energia para que o LED só receba quanto ele aguenta. Vem comigo, presta atenção. Vamos lá. Opa, tio sem querer entregou. Olha só. A pergunta é, a nossa bateria, ela tem quanto de energia? Olha aqui pro tio. Quanto de energia a bateria tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha bateria tem 9. Mas o meu LED só aguenta quanto? 1, 2, 3. Então,
Se a minha bateria tem 9 e o meu LED só aguenta 3, quanto de energia o resistor precisa segurar para o meu LED não queimar? Então, para o meu LED não queimar, eu preciso fazer com que dos 9, eu preciso tirar 3. Ou seja, 9 menos 3 dá quanto? 6. Então, o que acontece, galerinha? O nosso resistor, desses 9, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar 6. Como é que funciona o esquema? Basicamente é assim, galerinha. Ó, se liga, vem comigo, vem contigo. Ó. A energia, ela está dentro aqui da bateria. Só que a bateria, ela tem uma quantidade de energia de 9. Repete contigo. 9. Então, olha só. Se minha bateria, ela aguenta 9, a energia vai sair aqui da bateria, só que ela vai percorrer um caminho em que no meio desse caminho vai ter um componente. E esse componente, o nome dele é, eu vou dar a dica, ó, Isso, resistor. E depois do resistor, ele vai pro LED, ó. Se liga aqui contigo, ó. Olha a setinha, ó. A energia sai da bateria, pam, 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 passa pelo resistor, pam, chega no LED, sai do LED e volta para a bateria. Então, observe, ó. Olha o caminho que a energia faz, ó. Olha o que a energia faz. Lembra que acabamos de falar que a energia, ela tem um caminho, que a energia, ela tem um trajeto? Pois é. Então, esse trajeto é chamado de, eu vou até colocar de novo, ó. Esse trajeto é chamado de circuito eletrônico. Ou seja, circuito eletrônico é o trajeto, é o local, é o caminho que a energia vai percorrer para poder passar por todos os componentes eletrônicos. E aí, galerinha, tá todo mundo prestando atenção? Então, vamos lá. Se liga aí. Aqui, gente, já é o nosso esqueminha da nossa prática. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Vou até começar a fazer as marcações, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha bateria. Eu tenho aqui, ó, a minha protoboard. Eu tenho aqui, ó, o meu LED, o meu resistor e o jumper. Então, nós vamos começar a aprender a montar, ou seja, a alimentar de energia o meu LED, tentando entender que nem todo LED ele é conectado com toda a bateria, porque a gente tem que saber o quanto de energia a bateria tem. Em outras palavras, gente, é mais ou menos assim, ó. Se liga, vem contigo, ó. A energia, ela vai sair, ó, desse ladozinho, ó, vermelho, aí ela vai percorrendo esse caminho, ó. Pam, pam. Aí o que acontece? Ela vai subir na perninha do resistor, ó. Aí vai passar pelo resistor, aí vai subir por uma perninha do outro LED, do LED. Quando passar por dentro do LED, a energia vai voltar, ó. Aí ela volta até chegar de novo na bateria. Novamente, veja que a energia ela vai percorrer o caminho, passa por todos os componentes e volta. Para não esquecer, repete contigo. Como é o nome do trajeto, do caminho, do local percorrido pela energia? Repete contigo. Circuito eletrônico. Show de bola, galera. Bem, aqui tá todo mundo fera. Então, vamos aqui para poder finalizar a nossa parte teórica, para ir para as nossas partes práticas. Vamos lá. Lembra quando eu falei para vocês que a protoboard a gente encaixava os componentes? Quando a gente encaixa, olha só esse desenho, ó. Aqui é como se funciona por dentro. Você tá tendo, ó, imagina um microscópio, uma lupa que vocês conseguem enxergar o que está por dentro da protoboard. Na hora que você coloca, galerinha, ó, presta atenção, se liga, vem contigo, ó. Na hora que você coloca bem aqui a energia, ó, é pelo jumper e ela vai entrar justamente, ó, por esses buraquinhos. Quando ele entrar por esse buraquinho, essa placa de metal, ó, toda vai ter energia. Para eu mandar energia para outro ponto, eu tenho que pegar um outro jumper, ó, para poder sair. Ou seja, vem comigo, ó. Aqui é por onde entra e aqui é por onde sai. Vocês estão entendendo? Então, galerinha, olha só. Entenderam como é que funciona? Então, vamos lá.
Quais são os principais componentes? Vejam que nós já aprendemos vários, mas vamos revisar e colocar outros? Vamos lá, vem comigo. O primeiro deles, nós vamos falar que é o LED. O LED é o local que vai passar energia e vai transformar em luz. Beleza. Outro componente, o resistor. O resistor, ele tem o papel de resistir, segurar, impedir a energia de poder sobrecarregar os outros componentes. Então, a gente vai cada vez mais trabalhar os componentes. E o nome desse componente é o resistor, ou seja, aquele que vai segurar a energia. Agora, deixa eu apresentar um novo componente para vocês. O nome desse componente é chave. Como assim, professor, chave? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já ouviram essa palavra chave em algum lugar? Tenho certeza que já. Você já ouviu falar o papai e a mamãe dizer: ei, tranca com a chave. Ei, abre a chave. Para que serve a chave de uma porta? Para poder trancar, ou seja, bloquear e liberar a passagem de uma pessoa. Só que aqui, galera, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de energia. Ou seja, a chave, ela vai ter uma função de bloquear a energia ou liberar. Bloqueia ou libera a passagem das pessoas. Se liga aí que nós vamos fazer hoje uma prática com a chave para poder controlar a energia. Outro componente é o capacitor. Pega esse nome, galerinha. Olha só, esse outro nome, capacitor. Para que serve o capacitor? O capacitor, ele é um tipo de... ele não é uma bateria. O capacitor não é uma bateria. Mas o que ele faz? Ele consegue guardar um pouco de energia durante um pouco tempo para quando o circuito precisar, ela faz assim, ó, pá, solta de uma vez. Olha só, se liga, se liga. Alguém já brincou de baladeira, de estilingue, ou seja, você vai puxar aquele elástico, coloca uma pedrinha e puf, solta. O que acontece quando você vai puxando, puxa? Quando você puxa, você vai concentrando energia, ó. Puxa. Quando você solta, o que acontece com a energia? Vá, sai rapidamente. O capacitor, galerinha, é do mesmo jeito. O capacitor, ele tá dentro do circuito para fazer o quê? Ele vai guarda. Aí quando você precisa, puf, solta de uma vez. Um exemplo disso é o... Não tem a foto que tira do celular do papai, da mamãe, a máquina para poder tirar a fotografia? Pois bem. Então, a máquina para poder tirar foto, ela tem um flash. Ela tem aquela luz, ó. Aquela luz, galerinha, se liga. Para poder aquela luz ter aquela potência, eu tenho que ter o capacitor, que ele vai guarda energia. Aí, na hora que o papai aperta o botão, puf, solta de uma vez. Então, veja, o capacitor, a função dele, o que é? É poder justamente dissipar, soltar a energia de uma vez em grande intensidade. E para isso, ele guarda, depois solta. Entendido? Vamos lá, galerinha. Vem comigo, ó. Esse próximo componente. Potenciômetro. Potenciômetro. Para que serve o potenciômetro, galerinha? Galerinha, se liga. Potenciômetro, ele vem de uma palavra chamada de potência. Ou seja, metro, vai medida. Ou seja, você vai poder controlar a potência das coisas. Como assim, tio? Presta atenção. Pensa comigo. Lembra dos ventiladores? Aqueles ventiladores que tem na casa do papai, da mamãe. Os mais modernos não. Aqueles chiques não. Eu falo assim porque aqui na casa do tio, na casa tem aqueles ventiladores que quando você liga, você faz assim, ó. Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3 e 4. Pensa comigo. Para ele poder girar mais rápido, ele precisa de mais ou menos energia? Pensa comigo, ó. Pensa comigo. Eu tô aqui com o ventilador parado. Aí, velocidade 1. Começa a passar energia e o ventilador gira. Velocidade 2. Eu mando mais energia e ele gira mais rápido. Velocidade 3. Mais rápido. 4. Até o ponto dele chegar no máximo. Aí pergunta.
Qual é o componente que vai controlar a energia, fazendo que mande mais ou menos energia? O potenciômetro. Ou seja, o papel do potenciômetro é controlar a potência, a quantidade de energia que vai para meu componente. Tá ligado, galerinha? Tá ligado? Se liga aí. Então, outro exemplo é o som do papai e da mamãe. Quando você tá lá, ó, por exemplo, eu quero aumentar o som. Aí você pega aquela bolinha e gira assim, ó. Você vai aumentar o volume, ó. O volume está mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. Para pensar. Para o som ficar mais alto, nós vamos precisar de mais energia. Então, no potenciômetro, a gente vai abrindo, mandando mais e diminuindo igual uma torneira. Tá ligado, galerinha? Então, a gente vai ficar justamente, nós vamos ficar falando toda hora, porque nós vamos ficar montando em cima desses componentes. Olha só. Outro componente é o microcontrolador. Que componente é esse, tio? Lembra quando eu falei para vocês que nós temos o cérebro do robô? Ou seja, o cérebro, para poder funcionar, ele tem uma partezinha menor, que são os neurônios. Ou seja, os neurônios é onde a informação vai ficar assim, ó. Os neurônios são as células do cérebro. Então, o microcontrolador, ele é justamente a menor parte que a informação vai ficar só passando de um lado para o outro, ok? Outro componente, galerinha. Tá anotando? Tá com o livro aí? Se liga, ó. O jumper. Esse daqui é um velho conhecido. O jumper não é fio, olha só. Não podemos chamar de fio e nem muito menos de cabo. O jumper é o material, componente responsável por poder transportar energia, onde ela vai saltar, jumper. Ela vai sair de um ponto para o outro. E por último, galerinha, o transistor. Transistor é um componente que ele vai funcionar para poder... Ele tem diversas funções. Ele tem função para poder amplificar, por exemplo. Por que você está falando no microfone de um jeito e sai naquela caixa de som, um som bem alto? Sabe quem faz isso? O transistor. Então, galerinha, olha a quantidade e tem muito mais componentes. Nós vamos começar a aprender a montar esses componentes entre si. E antes de nós começarmos a nossa prática, o tio separou bem aqui uma imagem e um pequeno vídeo para vocês verem. Aqui é uma foto de um circuito eletrônico. Observe que esse circuito eletrônico, eles estão conectados a esse chão verde, que é uma placa. Eles estão conectados nessa placa. E essa placa justamente tem diversos componentes. Olha só. Qual é o nome desse componente? Diz aí. Fala pro tio. Fala. Alguém sabe o nome? Isso. Resistor. Esse outro componente aqui que está um pouquinho borrado. Ele é o quê? Capacitor. Muito bem. Esse daqui qual é? Microcontrolador. Muito bem. Então, galerinha, o tio separou bem aqui esse vídeo para poder mostrar para vocês como funciona essa caixinha de som. Essa caixa de som é uma caixa de som de computador. Se liga aí, ó. Olha aí, galerinha, o tio gravou bem aqui esse vídeo para mostrar para vocês, ó. Aqui é uma caixa de som, que nessa caixa de som nós vamos ter diversas funções. Por exemplo, ó, eu tenho essa partezinha que é um botão que nós vamos acionar, ou seja, essa parte eu vou ligar, desligar. Aqui em cima eu tenho outro botão que eu vou girar. Não aperto, vou girar de um lado para o outro para aumentar e diminuir o volume. Só que dentro dele nós vamos ver como é que funciona. Observe que dentro dele eu vou ter vários componentes eletrônicos e esses que nós estudamos e muito mais. Observe que essa plaquinha marrom é a chamada justamente placa de montagem. Aquela que nós vimos verde, essa daqui é marronzinha. E olha só os nossos componentes. Observe que aqui eu tenho um componente que nós apresentamos para vocês. Olha só, eu tenho diversos componentes conectados. Entre eles, eu vou apresentar para vocês. Eles vão ficar sendo responsáveis para poder controlar o som que sai nessa caixinha. E cada componente dessezinho tem uma função específica.
Vamos tentar identificar junto com o tio? Primeiramente, essa placa está conectada e eu vou ter esses componentes. Observe que eu vou ter, colocar bem aqui, ó, espera aí. Eu vou ter, ó, esse componente é a chave. Lembra que eu apertava e soltava, apertava e soltava, apertava e soltava? Para que serve esse botão? Para ligar, desligar, desligar. Qual é o componente que bloqueia a energia e libera? Bloqueia e energia a libera. Ou seja, esse componente é chamado de olha só, chave. Ou seja, nós vamos ter bem aqui esse componente que é a chave. Ou seja, olha só, ele vai ligar e desligar, ó. Por exemplo, quando eu aperto, ela vai liga, aí depois quando eu aperto de novo, desliga. Aí o que é que acontece? Eu tenho esse outro componente. Esse outro componente é o volume, para poder deixar o som mais alto, mais baixo. Como é o nome desse componente? Isso! Potenciômetro. Então, veja, ó, quando eu giro para um lado, eu giro para o outro, esse potenciômetro eu vou poder aumentar o volume ou diminuir o volume. Por quê? Porque eu mando mais ou menos energia. Mas eu tenho outros componentes eletrônicos aqui, ó. Quem lembra o nome desse componente aqui? Quem lembra? Quem lembra? Fala pro tio, fala pro tio. Diz aí de casa, diz. Como é o nome desse componente? Capacitor. Esse outro componente aqui, ó. Resistor. E esse outro aqui, ó. Microcontrolador. E eu tenho vários outros componentes. Então, galerinha, agora o tio está preparando a prática para vocês, para que nós possamos ir para o nosso simulador. Então, nessa hora, chama o papai, chama a mamãe, para poder colocar online e entrar no nosso simulador Tinkercad. E papai, mamãe, você que está acompanhando o seu filho ou filha, você tem já na aula passada justamente o tutorial de como você faz para poder se cadastrar e também poder entrar no Tinkercad. Eu peço que você possa sempre entrar no link da aula anterior, para que você possa dar aquela revisadazinha do acesso, porque é muito simples. Eu tenho certeza que o seu filho, a sua filha e você, coleguinha, que é muito inteligente, daqui a pouco está fazendo isso tudo sozinho. Então, vamos para a prática? Vem comigo. Olha só, coleguinha, olha só, papai, olha só, mamãe. Para poder auxiliar nossos alunos, eu sempre gosto de introduzir como uma revisãozinha do acesso. Depois que vocês entram, vocês vão entrar nesse ambiente virtual. Esse ambiente é como se fosse na escola, dentro da escola. Só que nós precisamos entrar na sala, ou seja, qual é o local que nós vamos fazer a nossa prática. Eu quero que vocês olhem bem aqui, ó. Opa, isso, bem aqui embaixo. E você veja que vai ter o nome Projetos 3D em azul. Não é esse. Você coloca aqui embaixo os circuitos. Quando você clicar, os circuitos vai ter a marcação verde e aí você vai poder montar o circuito. O tio, ele já tem vários circuitos montados. Para que você possa começar a montar os seus, você vem aqui, ó, criar um novo circuito. E ele vai começar a processar para poder entrar na nossa sala de aula. Uma vez entrado na sala de aula, é óbvio que nós precisamos sentar nossa carteirinha. Então, quando você entra aqui no simulador, agora você está com a visualização como se você estivesse olhando para a sua carteira. Então, galerinha, olha só, se liga, se liga. Para que você entenda, essa região cinza bem aqui, que eu estou colocando de vermelho, é o local em que nós vamos puxar os componentes que estão desse lado aqui, ó, que estão aqui, que estão desse lado aqui, para poder colocar aqui embaixo os componentes. Então, como é que nós vamos fazer? Com aqui, ó, com a setinha, eu pego, vou pegar primeiro o nosso LED. Seguro o LED, arrasto e solto. E aí eu vou poder, com a bolinha do mouse, giro e afasto. Giro, afasto. Mas, tio, eu estou pelo computador notebook. Como é que eu faço? Papai, mamãe, se você estiver do lado, coloca a tecla Ctrl, que está no cantinho embaixo, lado esquerdo, segurando mais. Ou menos, mais e menos. Tá bom? Pronto. Vamos lá, galerinha. O tio agora montar um circuito. Lembra que na aula passada nós pegamos a bateria e ligamos ao LED?
Pois é. Só que o nosso LED ficou ligado. Será que isso é legal? Não. Nós precisamos de um componente que nós vamos poder controlar a energia. Então, o que eu vou colocar já aqui? Ó? Vou colocar aqui para vocês poderem anotar. Ó, principal, eu vou até mudar de cor para ficar bem bonitinho. Ó. Principal função da eletrônica. Opa. Vai anotando. Pega o caderninho e anota isso daqui, ó. Qual é a principal função da eletrônica? Resposta: controlar a energia. Qualquer tipo de energia? Não, é elétrica. Olha só. Então, galerinha, o tio vai deixar isso bem aqui para vocês poderem lembrar. Qual é a principal função do estudo da eletrônica? Controlar a energia elétrica. Eu posso controlar como? Cada componente eu vou poder controlar de uma forma diferente. Eu vou apresentar para vocês primeiro esse daqui, ó. Olha só. Se liga, galerinha, se liga, ó. Esse daqui, galerinha, é a chamada chave. Lembra que nós falamos, ó, chave. Só que essa chave, ela tem um nome especial. Por quê? Eu tenho chaves grandes, chaves pequenas, chaves médias. Eu tenho diversas chaves. E o nome dessa chave é chamado de push button. Repete contigo. Push button. Push button. Push button, ele vem do inglês. O que significa botão de pressão. E o que isso quer dizer? Ele funciona só quando você aperta o botão, quando você pressiona. Onde é que a gente pode encontrar algo parecido? Sabe aonde? Olha para cima. Olha a lâmpada que tem no teto. Como é que você acha que ela liga? Tem um botão que quando você aperta, passa energia e quando você aperta de novo, bloqueia. Então, aquele botãozinho chamado de interruptor é um tipo de chave. Nós vamos estudar outro tipo de chave que tem a mesma função de poder, ó, bloquear ou liberar a energia. O tio vai apresentar para vocês bem aqui uma foto de um push button. Olha só. A gente vai colocar aqui, ó. Push button. O push button, galerinha, ele tem a função de controlar a energia. Ou seja, como é que ele controla a energia? Olha só. Ele parece uma aranhazinha, ó. Olha aqui no canto direito, ó. Todo mundo, se liga, ó. Tá carregando. Ele parece uma aranhazinha. Que ele tem algumas perninhas, ó. Olha só, se liga, galerinha. Essas perninhas, elas vão fazer o quê? Elas vão justamente se conectar. Elas vão entrar na protoboard. E é por elas que a energia vai entrar e sair. Entrar e sair. Então, o tio, ele vai fazer uma prática, tá bom? O tio, ele vai fazer uma prática com o push button. E papai, mamãe, quando o tio fizer, não se preocupem, eu vou estar sempre revisando, mas você pode assistir essas aulas quantas vezes quiser, para o nosso filho e nossas filhas poderem aprender e cada vez mais massificar esse conhecimento, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer aqui uma revisão da aula passada e mostrar como é que eu coloco o push button. Eu tenho o meu LED, mas para poder acender, eu preciso de uma fonte de energia. Então, o que acontece? Ó, eu vou pegar essa bateria, ó. Galerinha, se liga, ó. Essa bateria tem energia de quanto? Como é que eu vou saber, tio? Ó, olha assim, ó, olha só. Eu tenho aqui uma informação. 3.0 V, ou seja, 3 volts. Essa bateria, galerinha, eu tenho energia, sabe de quanto? De quanto? 3 volts. Só que o que acontece? O nosso LED, ele tem uma capacidade máxima. Se minha bateria tem 3, alguém lembra de quanto aguenta o nosso LED? Lembra da nossa aula teórica? O nosso LED aguenta quantos? 3. Ou seja, eu tenho uma bateria de 3 com um LED de 3. Será que eu posso conectar? Posso. Será que eu preciso de alguma coisa para poder diminuir? Não. Olha só, como é que eu faço? Eu vou pegar e lembrar, da aula passada, como é que nós fazemos a ligação? Bem, vamos aqui revisar.
Para poder ligar, galerinha, eu tenho que saber o que é polaridade. Ou seja, eu tenho que ligar o positivo do meu LED com o positivo da minha bateria. O negativo do meu LED com o negativo da minha bateria. E onde é que eu encontro, tio? O positivo e o negativo de cada um? Fácil. Se liga, galerinha, ó. A perna inclinada do LED, ó. Eu tenho uma perna inclinada assim, ó. Tchan. Ela é a positiva, ó. Então, ele é o mais. A perna retinha, ó. A perna retinha, ó. Ela é o menos. E na bateria, tio? Basta você ver aqui, colocando o mouse em cima, sem apertar, ó. Positivo. E o outro aqui, ó, é o negativo. Então, galerinha, como é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar a minha bateria e vou aqui no canto esquerdo, ó. Eu vou aqui no canto esquerdo e vou girar, ó. Aperto, aperto, aperto. Beleza. Ou seja, as perninhas estão voltadas para a minha bateria. Como é que eu faço para poder fazer a ligação do jumper? Eu vou clicar aqui, ó, na extremidade e vou arrastar segurando, ó. Seguro. Positivo com positivo, positivo com positivo. Soltei e cliquei. Pronto. Conectei o positivo. Mas será que é só isso? Como é o nome, circuito eletrônico, a energia ela vai ter que fazer, ó, o trajeto. Como é que ele faz? Então ele vai voltar, ó, negativo com negativo. Quando eu fizer positivo com positivo e negativo com negativo, vamos ver como é que o nosso LED liga? Será que ele liga? Vamos ver aqui em iniciar a simulação, ó. Aqui, ó, no meu cantozinho direito, ó, no meu cantozinho direito. Iniciar a simulação, ó. Eita, o meu LED, ó, acendeu. Só que veja, o LED ele tá aceso. Como é que eu faço para poder controlar esse LED? Para poder controlar esse LED, galerinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um componente em que eu vá controlar se eu mando ou não mando. Lembra qual é a principal função da eletrônica? Controlar a energia. Então, cada componente tem uma forma diferente de controlar. Aí, galerinha, nós vamos agora parar a simulação e falar do push button, ó. O push button, a gente vai dar o zoom, ó. A gente vai dar o zoom. Ó, o push button, ele tem quantas perninhas? Vamos cantar comigo, ó. 1, 2, 3 e 4. Ele tem 4 perninhas. Será mesmo? Sabe, posso te contar um segredo para vocês? Ele não tem 4 perninhas. Ele parece uma aranhazinha, mas não tem 4. Sabe quantas ele tem? Ele tem somente 2. O que isso quer dizer, ó? Eu quero que vocês vejam essa perninha bem aqui, ó. Essa perninha bem aqui, ó. Essa perninha, na verdade, ela passa por dentro, ó. E ela vai continuar a passar por dentro, ó. Passa por dentro, e ela só para do outro lado. E ao invés de você pensar que lá embaixo é uma e lá em cima é outra, na verdade é a mesma perninha. Ou seja, do lado direito, ele só tem uma perninha que vai de baixo para cima. Ei, tio, e do lado esquerdo? Do mesmo jeito, galerinha. Você pensa que aqui é uma perninha e aqui é outra. Mas não. Na verdade, essas perninhas passam por dentro e se comunicam. O tio vai mostrar para vocês aqui o desenho de uma caixinha e vai fazer com que vocês entendam. Ó. Olha só essa caixinha. Imagina que eu tenho aqui, ó. Essas 4 perninhas, ó. Se liga, ó. Vocês estão vendo aqui? Mas no fundo, ó, é a mesma perninha. Aqui é a mesma e aqui é a mesma. Vocês estão entendendo, galerinha? Ó. Só que o que acontece? O que se importa? Porque a energia, para poder chegar no LED, ela tem que passar pelo push button, ó. Para poder controlar. Então, como é que a gente faz? Nós vamos pegar esse push button e colocar no meio do caminho para poder saber se meu LED vai poder ser controlado ou não. Olha só, se liga, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse jumper e vou tirar esse jumper. Eu vou pegar um outro push button, ó. Então, o que acontece? Eu vou pegar a energia
e vou levar para o push button. Só que vejam, eu tenho que colocar, se liga galerinha, se liga, ó. Eu tenho que pegar a energia de um ponto, ó, de entrada, e quando eu sair, ela tem que sair por outro lado, ó. Se liga. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu pego o jumper e vou colocar aqui, ó. Pá. Veja que eu tenho aqui de um lado. Quando eu quero que a energia saia, eu vou colocar do outro lado e vou mandar para o positivo. Ó. Pronto. Só que a energia, quando eu chegar no LED, ela tem que voltar para a bateria. E eu pego o negativo e volto. Eu pergunto, se eu iniciar a simulação, será que o meu LED vai ligar? Olha o que vai acontecer. O tio vai iniciar a simulação. Não ligou. Será que tá errado? Será que não tá? Gente, tá certo. Por que que tá certo? Presta atenção. Para que serve a chave? Para trancar ou abrir a passagem de energia. Nesse caso, a chave ela vai controlar se vai bloquear ou liberar. E ela só vai funcionar, lembra do nome? Push button, botão de pressão. Então, o push button, ele serve para quê? Para poder controlar quando eu aperto e quando eu solto. Então, ó, se liga que eu vou apertar agora, ó. Eita, tá vendo aí, ó? Apertei, soltei, apertei, soltei, apertei, soltei. Então, veja que eu estou controlando a energia. Então, na hora que eu estou controlando a energia, eu estou fazendo com que a energia que sai da bateria, ela chegue no LED e faça com que a energia ela seja controlada. Ou seja, na hora que eu pressiono, que eu dou a pressão, é que ela funciona, ó. Pressionei, soltei. Pressionei, soltei. Entendido, galerinha? Então, nós vamos ficar nessa prática de hoje. Eu quero que vocês possam pegar essa prática, montar. Qualquer coisa, papai e mamãe, para esse vídeo, deixa parado, ó. Deixa o tio vai dar aqui até um zoom. Eu vou pegar essa parte aqui dessa escrita, jogar para cá. E ó. O tio, ele vai dar justamente... Espera aí. Para que você possa verificar, ó. Tá aqui o nosso projeto. E aí, galerinha, pessoal esperto, meus alunos e alunas, vocês gostaram da aula de hoje? Olha, o tio não vê a hora de poder ter as nossas aulas presenciais. E nós começamos a fazer nossas práticas. Mas, enquanto isso, eu tenho certeza que vocês vão se divertir com o nosso simulador. Então, até a próxima. Fui!